Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, capítulo 8º. Conclusão das práticas interiores. Fazer tudo em Maria. É necessário fazer todas as ações em Maria. Para bem compreender esta prática, é preciso saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão, e que o antigo paraíso não era mais que a sua imagem. Então, o antigo paraíso, o Jardim do Éden, não era mais que a imagem de Nossa Senhora. E ela é o paraíso de Deus, de Jesus, do novo Adão, que é Jesus Cristo. Pois há neste paraíso terrestre, em Maria, riquezas, belezas, raridades e doçuras inexplicáveis, que o novo Adão, Jesus Cristo, aí deixou. Neste paraíso, ele achou as suas delícias durante 9 meses, operou as suas maravilhas e ostentou as suas riquezas com a magnificência de um Deus. Este lugar santo não é composto senão de uma terra virgem e imaculada, da qual foi formado e se alimentou o novo Adão, sem qualquer nódoa ou mancha, pela operação do Espírito Santo que aí habita. É neste paraíso terrestre que está verdadeiramente a árvore da vida, que produziu Jesus Cristo, o fruto da vida, a árvore da ciência do bem e do mal, que deu a luz ao mundo. Então é neste verdadeiro paraíso, é em Maria, que está a verdadeira árvore da vida, que está Jesus Cristo, que está o fruto da vida, e a árvore da ciência do bem e do mal, que deu a luz ao mundo. É nela que está a luz do mundo. Há neste lugar divino árvores plantadas pela mão de Deus e regadas com a sua unção divina, que produziram e produzem ainda cada dia frutos de um sabor divino. Há canteiros esmaltados de belas e variadas flores de virtudes, exalando o aroma que perfuma os próprios anjos. Há nele prados verdes de esperança, torres inexpugáveis de força, casas encantadoras de confiança. A não ser o Espírito Santo, não há quem possa dar a conhecer a verdade escondida sob estas imagens de coisas materiais. Respira-se neste lugar o ar puro e incontaminado de pureza. Nele brilha o dia belo e sem mancha da santa humanidade. Irradia o sol jucundo e sem sombras da divindade. Arde a fornalha ardente e contínua da caridade, em que todo ferro que é lançado abrasa-se, transformando-se em ouro. Nele há um rio de humildade que brota da terra e, dividindo-se em 4 braços, banha este lugar encantado. São as 4 virtudes cardeais. O Espírito Santo, pela boca dos santos padres, também chama a Santíssima Virgem de a Porta Oriental, por onde o grande sacerdote Jesus Cristo entra e sai do mundo. Por ela entrou a primeira vez, por ela sairá a segunda vez. O santuário da divindade, o repouso da Trindade Santíssima, o trono de Deus, a cidade de Deus, o altar de Deus, o templo de Deus, o mundo de Deus. Todos estes diferentes epítetos e louvores são muito verdadeiros, atendendo às diversas maravilhas e graças que o Altíssimo operou em Maria. Que riquezas, que glória, que prazer, que felicidade pode entrar e permanecer em Maria, poder entrar e permanecer em Maria, onde o Altíssimo colocou o trono da sua glória suprema. Mas como é difícil a pecadores como nós obter permissão e ter capacidade e luz para entrar neste lugar, pois é tão alto e tão santo que é guardado não por um querubim, como o antigo paraíso terrestre, mas pelo próprio Espírito Santo, que se tornou seu Senhor absoluto. Por isso, ele diz respeito de Maria: Tu és um jardim fechado, ó minha esposa e irmã. Tu és um jardim fechado e uma fonte selada. Maria está fechada e selada.
Os miseráveis filhos de Adão e Eva, expulsos do paraíso terrestre, não podem entrar neste, senão por uma graça particular do Espírito Santo, graça que devem merecer. Então, assim como o paraíso está fechado, o Éden foi fechado. Lá no Gênesis, Deus fala que o Éden foi fechado e é guardado por um anjo com espada de fogo. E Maria, que é o paraíso, o novo jardim do novo Adão, é um jardim fechado e selado, só por uma graça particular do Espírito Santo que deve merecer a alma para entrar nesse jardim e encontrar Jesus. E essa graça é recebida quando a gente se aniquila totalmente do mundo e renuncia-se a si mesmo, renuncia totalmente à sua vontade, assim como Maria fez, para receber essa graça e conseguir entrar neste paraíso. Quando pela fidelidade se obteve essa insigne graça, é preciso permanecer no interior de Maria todo cheio de beleza. É preciso ficar lá com complacência, descansar em paz, apoiar-se confiadamente, esconder-se com segurança e perder-se sem reservas. O resultado será que neste seio virginal. Então, quem consegue entrar neste paraíso deve descansar em paz, não ter medo, perder-se nesse paraíso. E o resultado será que neste seio virginal a alma será nutrida pelo leite da sua graça e da sua misericórdia maternal. Maria vai cuidar dessa alma como um filho, vai nutrir essa alma com seu leite, com o leite da graça. Será libertada das suas perturbações, temores e escrúpulos. Não vai ter medo excessivo de Deus, medo de não conseguir se salvar, medo excessivo do pecado. Não vai ficar assim, a alma escrupulosa, que tudo pensa que é pecado, que vive pensando que tudo é ofensa a Deus, perturbada. Vai amar. Vai viver a lei do amor, vai amar a Deus sobre todas as coisas, porque Maria vai derramar graças e graças nessa alma, para ela se desapegar do mundo, sair do mundo e entrar nesse paraíso. Vai entrar no jardim do Éden, vai ser nutrida por Maria, vai esquecer do mundo, não vai mais viver no mundo, vai viver no céu, com ela e Jesus. Estará em segurança contra todos os seus inimigos, o demônio, o mundo e o pecado, que nela jamais entraram. Se você entra, o inimigo está fechada a porta para ele. Estará fechado para o mundo, para o demônio, para o pecado. Por isso Maria diz: os que em mim operam não pecarão. Isto é, os que em espírito permanecem na Santíssima Virgem não cometerão pecados consideráveis. Pode cometer algumas faltas, alguns pecados veniais, ter defeitos ainda, mas pecados mortais. Se a alma conseguir essa graça de entrar neste paraíso, ela está livre do pecado, do mundo e do demônio. Porque essa alma ama a Deus sobre todas as coisas, não sente mais gosto pelas coisas do mundo. Está totalmente desapegada de pessoas, de coisas, de paixões, de satisfação da carne. Ela renunciou totalmente a si e vive pelo Espírito e não mais pela carne. Será formada em Jesus Cristo e Jesus Cristo nela. Pois o seio de Maria é, como dizem os santos padres, a sala dos sacramentos divinos, onde Jesus Cristo e todos os eleitos foram formados. Um homem e um homem nasceu dela. Então vamos ver o que Jesus fala de Maria. Ele fala que ela é o céu dele. Um trecho do Livro do Céu, de Luísa Picarreta. Jesus e sua mãe foram inseparáveis.
Isto acontece também às almas quando estão verdadeiramente unidas com Jesus. Enquanto rezava, estava pensando no momento em que Jesus se despediu da Mãe Santíssima para ir sofrer sua paixão, e dizia entre mim: como é possível que Jesus se tenha separado da querida mãe e ela de Jesus? E o bendito Jesus me disse: minha filha, certamente que não podia haver separação entre eu e minha doce mãe. A separação foi só aparente. Eu e ela estávamos fundidos juntos, e era tal e tanta fusão que eu fiquei com ela e ela veio comigo. Assim se pode dizer que houve uma espécie de bilocação. Isto acontece também às almas quando estão unidas verdadeiramente comigo, e se rezando fazem entrar em suas almas como vida a oração, acontece uma espécie de fusão e de bilocação. Eu, onde quer que me encontre, as levo comigo e fico com elas. Então, Jesus pega a nossa alma quando a gente está verdadeiramente unido com Ele e leva onde Ele estiver. Por isso que Ele fala com a Luísa: quando você vai 33 vezes em pensamento me visitar no Santíssimo Sacramento. Então Ele leva realmente a sua alma lá onde Ele está, em corpo sacramentado. Minha filha, tu não podes compreender bem o que foi a minha querida mãe para mim. Eu, vindo à terra, não podia estar sem céu, e meu céu foi minha mãe. Então confirmo que São Luís fala: Maria é o paraíso de Jesus. Entre eu e ela passava tal eletricidade que nem sequer um pensamento houve nela que não o tomasse de minha mente. E este tomar de mim a palavra e a vontade, o desejo e a ação, o passo, em suma tudo, formava neste céu o sol, as estrelas, a lua e todas as alegrias possíveis que a criatura pode me dar e que pode ela mesma gozar. Então não houve, nem Maria não pensava que não fosse tomado da mente de Jesus. O que ela falava era tirado da boca de Jesus, a vontade dela era a de Jesus, o desejo dela era o que ele desejava, a ação dela era o que ele fazia, o passo, tudo. E nisso ele formava toda a sua alegria. Ela fazendo tudo junto com ele, tomando tudo dele. Como me deleitava neste céu, como me sentia consolado e refeito de tudo. Já quando ele foi concebido, ele já via todos os pecados, toda a maldade do ser humano, toda a maldade do mundo, ainda quando estava no seio dela, na barriga dela. Como ele se sentia consolado e refeito de tudo, de toda a maldade, de todas as ofensas. Também os beijos que me dava minha mãe encerravam o beijo de toda a humanidade e me restituíam o beijo de todas as criaturas. Em tudo me sentia a minha doce mãe, me sentia no respiro, e se era afanoso, me aliviava, se a sentia no coração. E se eu estava amargurado, adoçava-o no caminho, e se estava cansado, dava-me alento e repouso. E quem pode dizer-te como me sentia na paixão? Em cada flagelo, em cada espinho, em cada chaga, em cada gota de meu sangue, em tudo me sentia, e me fazia o ofício de minha verdadeira mãe. Então ela nunca se separou nem por um instante de toda a paixão, de todo o sofrimento dele, e ela estava lá sempre para reparar, para adoçar a amargura dele, para aliviar. Quando ele estava cansado, dava alento e repouso. Essa união com ele, essa união dela com ele. Se as almas me correspondessem, se tudo tomassem de mim, quantos céus e quantas mães teria sobre a terra? Então nós, como consagrados a Maria, vivendo nela, vivendo por ela, vivendo para ela, renunciando à nossa vontade, para viver só a vontade de Deus, fazendo como ela fazia, tudo com Ele, tomando tudo dele, os pensamentos, as palavras, os passos. Jesus pode formar aqui na terra agora vários céus para Ele, várias mães, como Maria foi. E como ele ainda hoje sofre tudo que ele sofreu na paixão, ainda hoje ele pode encontrar em nós o alívio, o repouso, o descanso, o consolo. Isso não tem preço. Você poder consolar um Deus, o Criador do céu e da terra, sabendo que ele sofre muito,
Ele sofre todos os dias tudo que ele sofreu na paixão, no deserto, no cansaço que ele teve de levar o reino, de proclamar o reino, tudo que ele sofreu quando ele esteve aqui. A gente pode consolar hoje ele, aliviar, adoçar essa amargura que ele sente. Ele precisa, o Deus se alimenta de amor. Ele disse: eu não poderia descer dos céus se eu não tivesse a minha mãe aqui, se eu não tivesse um céu. Eu não poderia viver sem o céu. E ele ainda precisa desse céu, ele ainda está aqui. O corpo dele está glorioso no céu, mas ele continua aqui no Santíssimo Sacramento. Então, ele fala: eu vindo à terra não podia estar sem céu. Até hoje ele não pode estar sem céu. Se ele está aqui no sacramento, e se não tem nenhuma alma que o ama, que o corresponde, que faz a vontade dele, que vive a vontade dele, nenhuma alma filha da divina vontade, que renunciou sua vontade para viver a dele, para fazer o que ele deseja, para amar com o próprio amor dele, uma alma que seja a semelhança de Maria, como foi Maria. Ele precisa dessas almas semelhantes à mãe dele, porque ele afirmou: eu vindo à terra não podia estar sem céu. E ele está na terra, então ele não pode estar sem o céu. E o céu dele foi a mãe dele. E nós, nessa consagração, queremos nos assemelhar à mãe dele, para fazer esse papel dela, porque agora ela está no céu. Ela ainda está aqui, mas ele precisa de criaturas ainda vivas. Maria está viva, mas ela, já passou, já está gloriosa no céu. Ele precisa de criaturas, filhos. Aí ele diz: se as almas me correspondessem, se tudo tomassem de mim, quantos céus e quantas mães eu teria sobre a terra? Ele quer essas mães, esses céus aqui na terra. E isso não é, então eu poderia pensar, eu vou ser o céu de Jesus, eu vou ficar só sofrendo as dores dele. E vou estar dando satisfação para ele, vou estar amando ele, e eu vou sofrer o tempo todo. Vai ser insuportável, porque eu vou só ter sofrimento. Para aliviar o de Jesus, eu vou ter muito sofrimento. Não é assim. Ele falou: e todas as alegrias, criaturas que a criatura pode me dar e que ela mesma pode gozar, que ela pode se beneficiar. Então, ser mãe de Jesus, ser o céu de Jesus, é ter alegria, felicidade, amor, mesmo no sofrimento. A cruz de Jesus é loucura para o mundo, porque a gente pensa: sofrimento, é difícil, é insuportável, eu não consigo sofrer. Como que eu vou conseguir suportar a dor de Jesus? Como que eu vou conseguir suportar as dores que eu tenho com amor, com alegria? Isso é difícil de entender. Confia em Jesus. Confia. Ele precisa da sua confiança, da sua correspondência, de acreditar que se ele está falando isso, é verdade. Sofrer, corresponder a ele e ser essa mãe para ele, esse céu para ele. Viver a vontade divina de renunciar-se a si mesmo, renunciar a tudo, é viver aqui já o céu. É gozar de alegria, de felicidade, de amor. O amor é o que faz superar tudo. O amor que dá essa força no sofrimento. É o amor. E esse amor vai ser derramado em torrentes para a alma que disser: Jesus, eu sou toda sua, vou fazer sua vontade, não quero mais minha vontade, quero viver a sua, não quero mais pensar, eu quero o seu pensamento. Eu não quero mais desejar nada, eu quero desejar o que o Senhor deseja. Eu não quero mais dar nenhum passo que não seja o seu passo. Eu só vou andar se for da sua vontade. Todos os meus passos são os seus. Tudo que eu fizer, eu quero fazer na sua vontade. Eu quero fazer junto com o Senhor.
Se eu fizer isso, eu vou sofrer. Eu vou aceitar todos os sofrimentos que me acontecem, que já acontecem de todo jeito. Eu estando ou não vivendo na vontade divina, eu vou sofrer do mesmo jeito. Se eu fizer isso, eu vou estar sofrendo com Jesus. Ele vai estar em mim, ele vai sofrer em mim. Eu vou participar não só da dor dele, mas também das alegrias e do amor. O amor é uma força muito grande, muito, que faz suportar tudo. E ele vai derramar esse amor. Esse amor vai crescendo a cada dia. E aí você já nem percebe mais que sofre. Aí já vive o paraíso aqui na terra. Aí outro trecho, esse trecho foi do volume 11, 9 de maio de 1913. Em outro trecho ele fala da Imaculada Conceição. Ele fala assim: agora, falando para Luiz, agora queres tu saber quem foi aquela que se fez dominar por este ato contínuo de viver de meu querer supremo? E que, não dando jamais vida ao seu, recebeu este ato contínuo de vida de vontade divina, em modo de formar nela uma vida toda divina e à semelhança de seu Criador? Então, quem nunca faz sua vontade, faz a vontade de Deus, recebe essa vida divina, vive de modo divino, à semelhança de Deus. Quem foi a celestial e soberana rainha. Ela, desde o primeiro instante de sua Imaculada Conceição, recebeu este ato de vida, de vontade divina, para recebê-lo continuamente em toda a sua vida. Este foi o maior prodígio, o milagre já visto. A vida da vontade divina na Imperatriz do Céu foi o maior milagre, porque um único ato de vida deste Fiat pode fazer sair céus, sóis, mares, estrelas e tudo o que quiser. Assim que todos os atos humanos postos de frente a um único ato de vida desta minha vontade são como tantas gotas de água que se perdem no oceano, como pequenas chamas diante do sol, como átomos no grande espaço do universo. Então, por isso que Jesus fala que uma só, eu não sei se é Jesus que fala no livro do céu, uma respiração de Nossa Senhora vale mais que os atos de todos os santos, porque ela sempre respirou na vontade de Deus. Ela sempre viveu nesse mar da vontade divina. Então, um só ato na vontade divina são como gotas de água que se perdem no oceano. Um ato humano perto de um ato na vontade divina, um ato humano, por mais grandioso que seja, é nada perto de uma respiração de Nossa Senhora, que sempre fez a vontade divina. Imagina tu mesmo que possui a alteza da Imaculada Rainha, com esta vida de ato contínuo de vontade divina formada nela. Isto foi o verdadeiro milagre, o prodígio jamais visto, que a pequenez da soberana celestial encerrava em si uma vida divina, uma vontade imensa e eterna, que possui todos os bens possíveis e imagináveis. Por isso, em todas as festas com as quais a Igreja honra a minha mãe, todo o céu festeja, glorifica, louva, agradece a suprema vontade, porque veem em minha mãe a sua vida, causa primária pela qual obteve o suspirado Redentor, e porque este Fiat teve vida, dominou e reinou nela, eles se encontram em posse da Jerusalém celestial. Então, porque a divina vontade reinou nela, a Igreja tem posse da Jerusalém celestial. A Igreja pode dizer que a porta do céu está aberta por causa de Maria. Foi propriamente a vontade divina que formou sua vida nesta excelsa criatura. Lhes abriu o céu fechado pela vontade humana. Então o céu foi fechado pela vontade humana e por causa de Maria, dessa criatura esplêndida, o céu se abriu. Por isso, com justiça, enquanto festejam a rainha, festejam o supremo Fiat que a fez rainha. O que a fez rainha foi ela viver a vontade divina, sempre. Ela nunca fez a vontade dela. Reinou nela e formou sua vida, e é causa primária de sua eterna felicidade. A eterna felicidade de Maria é a vontade de Deus, e a nossa também.
A nossa felicidade está em fazer a vontade de Deus, em viver a vontade de Deus. Por isso, uma criatura que faz dominar a minha vontade, então a gente agora, por isso, uma criatura que faz dominar a minha vontade e lhe dá campo livre de formar sua vida nela, é o maior dos prodígios. Pode mover céu e terra até ao próprio Deus, como se nada fizesse. Enquanto faz tudo, e só ela pode fazer surgir as coisas mais importantes, destruir todos os obstáculos, enfrentar tudo, porque uma vontade divina reina nela. Então, uma criatura, a gente, se deixar a vontade de Deus reinar livremente na minha alma, eu aceitar tudo, eu não ter mais vontade, eu deixar livre Deus reinar em mim. A minha vontade eu renuncio para desejar o que Deus deseja, e tudo que me acontece eu aceito. Isso é o maior dos prodígios, pode mover céu e terra, move o próprio Deus, como se nada fizesse enquanto faz tudo. Então a pessoa que vive na vontade divina, ela pensa que não faz nada. Pode ser uma pessoa que não tá só em casa, só tem uma vida interior, ninguém conhece essa pessoa. Ninguém sabe o que ela faz. Às vezes olha para ela e não vê nada. Parece que não faz nada, e Jesus está falando. Enquanto faz tudo. E só ela pode fazer surgir as coisas mais importantes. Destruir todos os obstáculos, enfrentar tudo, porque uma vontade divina reina nela. Ela move o próprio Deus, ela trabalha junto com Deus, ela faz o que Deus faz. E assim como para conseguir a redenção se necessitava toda a potência do Fiat habitante na criatura, para formá-la se necessitava minha humanidade que a possuía, assim para conseguir que venha o reino de meu mesmo Fiat se necessita outra criatura que o faça habitar nela, que lhe dê campo livre de formar sua vida, a fim de que o meu próprio querer por meio dela cumpra um único e mais importante prodígio, que venha a reinar como no céu, assim como na terra. O prodígio de Deus que Ele quer fazer é que o querer dele venha reinar na terra. E por isso, sendo a maior coisa que porá o equilíbrio divino na família humana, por isso coisas grandes faço em ti. Ele está falando para Luísa. Concentre em ti tudo o que é necessário e decoroso que se saiba deste reino meu. O grande bem que quer dar, a felicidade daqueles que viverão nele, a sua longa história, a sua prolongada dor de tantos séculos, que enquanto quer vir a reinar no meio das criaturas para as tornar felizes, elas não lhe abrem as portas, não o suspiram, não o convidam, e enquanto está no meio delas, não o conhecem. Só uma vontade divina podia suportar com paciência tão invicta estar no meio delas, dar-lhes vida e não ser sequer conhecida. Minha vontade é grande, interminável e infinita, e onde ela reina quer fazer coisas dignas de sua grandeza, de sua santidade e potência que contém. Por isso seja atenta, minha filha, não se trata de uma coisa qualquer, de formar uma santidade, mas sim se trata de formar um reino à minha vontade, adorável e divina. Então, a vontade divina não se trata de coisa qualquer, de coisa sem importância, de uma devoção. Não é uma devoção. Não é uma forma, um caminho, um meio de ser santo, não. Trata de formar um reino à vontade adorável e divina de Deus. De unir de novo céu e terra. A vontade humana quebrou o elo, a ligação entre o céu e a terra. O paraíso, como a gente meditou sobre o paraíso, estava fechado para o homem. Deus quer abrir de novo esse paraíso, mas para isso, lá não pode reinar a vontade humana. Tem que reinar a vontade divina. Somente. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque queriam reinar sozinhos, queriam impor a sua vontade, desobedeceram a Deus, não acreditaram em sua palavra. No paraíso não pode existir isso. Então Jesus quer de nós que a gente abra mão da nossa vontade para viver a dele, para desejar o que ele deseja.
para não ter mais vontade. E assim ele pode trazer o reino e a vontade dele reinar, assim na terra como no céu. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.